Mais ou menos. Mais ou menos. Aí, professora, deu certo. Beleza. Então, vamos lá, galera. Como foi fazer o impairment? Difícil. Ai, Fiquei com dúvida na 2. Hã? Fiquei com dúvida na 2. Não sei se está certa. Tá bom, então peguem os exercícios de vocês e a gente vai fazer a correção agora. Tá bom? Tá, prof. Então, peguem, enquanto isso eu vou buscando aqui como que eu faço para compartilhar a tela, que eu não lembro. Apresentar agora. Janela, tela inteira. Compartilhar. Ah, já sei como. Aí agora eu vou aqui, faço assim. Vocês estão vendo que eu assino a capricho, né? Aí, pronto. Compartilhou? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero conversar uma coisa com vocês. Vocês entenderam o que é o teste de impairment? O que o teste de impairment faz? Dá uma recapitulada, prof. Vou dar, só deixa eu tomar uma. Então, galera, é o seguinte. O teste de impairment é um procedimento contábil aplicado a empresas de capital aberto. Quem é obrigada a testar o impairment anualmente? Empresas de capital aberto. Mas, porém, entretanto, o CPC-01 fala que qualquer empresa pode testar o impairment sem problema algum, porém não tem obrigação. O teste de impairment ele é obrigado para a sociedade de capital aberto. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tem alguém pedindo para entrar. Eu vou ter que interromper o meu compartilhamento de tela. Esperem aí. Aqui, ó, permitir. Já voltamos lá. Gente, então o impairment, ele é um procedimento para empresa de capital aberto. Para quê? Para mostrar se algum bem da empresa, ou até mesmo um ativo intangível, bem físico ou ativo intangível, que é um bem corpóreo, né? Ele sofreu algum tipo de desvalorização maior do que o normal, o que a gente chama de depreciação. Então, em todas as empresas, em todos os bens que nós temos físicos, nós depreciamos os bens, porque via de regra, o bem ele sofre depreciação. E nos bens intangíveis, eles sofrem amortização, eles vão sendo amortizados, tá? Agora, o impairment, ele vem para qualquer bem que teve uma desvalorização a mais do que o normal, a mais do que a depreciação, é preciso fazer o teste de impairment, ou seja, mostrar que aquele bem, ele não vale 20 mil conforme está lá na demonstração. Ele vale só 15 se eu for vender ele no mercado ou eu utilizando ele dentro da minha empresa. Então, as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a fazer o teste de impairment para que a demonstração contábil dela tenha o mais próximo, mais real, mais transparente do valor que realmente a empresa tem de direitos aí no seu ativo. Tranquilo? Esse seria o valor justo, professora? O valor de mercado se chama valor justo, tá? Aí nós temos dois critérios para testar o impairment: valor justo, que é o valor de mercado, ou também o valor em uso, ou seja, eu utilizando aquele bem dentro da minha empresa, quanto aquele bem me gera de receita dentro da minha empresa? Ele comigo, ele me gera um tanto de receita? Com certeza, porque ele trabalha em função, em minha função. E o quanto que aquilo ali é revertido em receita para mim, quanto ele vale para mim. Então, é nesse sentido que o teste de impairment ele é calculado, sempre utilizando esses dois valores, tá? Porque daí você... Oi?
Mas e a depreciação não serve para o mesmo caso? Então, assim, ó, a depreciação, ela é um valor que é depreciado mês a mês. Então, cada mês que passa, né, ou anualmente, a depreciação acumulada que a gente fala, anual, ela vai deteriorizar o bem durante determinado período, mas é uma deteriorização normal, ou seja, o bem, ao passar dos anos, ele vai sofrendo um pouco de deteriorização. Então, é uma perca normal. Já o teste de impairment, ele vem para analisar se o bem ele não sofreu uma desvalorização maior do que deteriorização. Entendi. Entenderam? Entendi. Uhum. Então tá. Então, assim, ó, por quê? Porque, por exemplo, nós sabemos, nós trabalhamos aí contabilidade, a gente pega uma demonstração contábil de um cliente nosso e vemos lá uma máquina da empresa. A máquina está há anos na empresa e aquela máquina ainda está lá com o valor de, suponhamos, 30 mil reais. Mas nós sabemos que aquele bem, se eu fosse vender ele hoje no mercado, ele não valeria mais 30 mil reais. Ele, com certeza, ele valeria aí uns 21 mil reais. E aquele bem quase já não me gera mais receita, ele quase não trabalha mais para mim. Eu quase não utilizo mais ele no meu dia a dia, na minha produção, nas minhas vendas. Eu já tenho outros bens que substituíram ele. Então, querendo ou não, na minha demonstração contábil, eu tenho 30 mil de um bem que, se eu fosse converter ele em dinheiro para pagar alguma conta, ele não traria aquele valor que está na minha demonstração contábil. E isso não pode acontecer em nenhum tipo de empresa. O ativo ser maior do que ele realmente é se ele fosse liquidado. Porém, em empresas de capital aberto pode acontecer menos ainda, porque em empresas de capital aberto, as demonstrações contábeis têm que ser o mais transparente possível, porque nós, pequenos investidores, nos baseamos nelas para fazer a inserção do nosso dinheiro naquela empresa, aplicar o dinheiro naquela empresa. Então, por isso que o CPC 01 regula o teste de impairment. O teste de impairment, ele já era feito nos Estados Unidos, muito antes de vir para o Brasil, para as empresas brasileiras de capital aberto. Então, com a Lei 11.638 de 2007, o Brasil também adotou o teste de impairment. Beleza? Beleza. Então, tá. Vocês entenderam, então, por que existe o teste de impairment? Para analisar se houve uma desvalorização a mais do que a depreciação mostra, do que aquela desvalorização normal de um período. Tranquilo? Espera aí que alguém está pedindo para entrar. Vou ter que interromper aqui de novo. William, pronto. Vocês entenderam, então, essa parte do teste de impairment? Liberem o microfone para mim ouvir vocês, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo entrar no chat. Sim, prof. Sim. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Então, vamos lá para a correção dos exercícios. Esses exercícios da aula passada foram super tranquilos, vocês vão ver os que vão vir agora. Mas vamos lá. Assinale com X a resposta correta. Um ativo imobilizado apresenta valor de custo de 10 mil reais, depreciação acumulada de 4 mil e provisão para perda de desvalorização no valor de R$1.000. Qual é o valor contábil deste ativo imobilizado? B. Hã? A letra B? 6 mil? Quem mais? Quem fez diferente? Eu fiz 6 mil. Eu também. Todo mundo fez 6 mil? Então, vamos lá, pessoal. Ó, o valor contábil desse bem vai ser 10 mil menos a depreciação acumulada
menos a provisão para perda de desvalorização. Então, vai ser 10 mil menos os 5 mil. O valor desse ativo imobilizado vai passar a ser 5 mil reais. Pessoal, o lançamento da depreciação, do impairment, ele é o seguinte: ele vai ser um débito em despesas por desvalorização e vai ser um crédito em provisão para perda por desvalorização, que é uma conta redutora do ativo, que vai ficar logo abaixo da depreciação. Então, essa conta aqui, provisão para perda de desvalorização, é uma conta redutora do ativo, tá bom? Então, essa é uma das contas que é feito o lançamento contábil do impairment. No vídeo que eu fiz para a aula passada, eu mostrei em alguma parte lá como que fazia acho que era no finalzinho, como fazia o lançamento do impairment, depois que eu fizesse o teste houvesse a desvalorização. Então, sempre que vocês verem aí, provisão para perda por desvalorização, vocês já sabem, é uma conta redutora do ativo, que vai logo abaixo da depreciação. Mas, professora, essa provisão não seria algo que ainda não aconteceu? Então, nesse caso, a provisão, o teste do impairment, o CPC 01, ele nomeia a provisão para a perda de desvalorização, esse nome provisão, como, por exemplo, uma conta redutora. Ele colocou provisão para ser uma conta redutora além da depreciação, tá? Então, o teste do impairment, ele denominou a provisão para ser uma conta além da depreciação como uma conta redutora do ativo. Então, por isso que ele entra como uma provisão. E a contrapartida dele é uma despesa, que vai depois aparecer lá na DRE. Então, é diferente do passivo. Do passivo, a gente geralmente tem uma provisão de alguma coisa e joga para ir para o passivo, por exemplo, provisão de salário, e joga uma despesa lá por exemplo, salários lá nas despesas. Nesse caso, é feita uma provisão para o ativo, que vai ser uma conta redutora do ativo, e a despesa lá na DRE. Então, o CPC 01, ele nomeou desta forma. Beleza? Entendido. Hã? Entenderam? Entendi. Então, cuidem isso, pessoal, porque, que nem eu falei, toda vez que vocês baterem o olho numa questão assim, já lembrem na hora. É um crédito do ativo, é uma provisão para perda do ativo. Eu vou usar, eu vou diminuir. Beleza? Porque, então, essa nomenclatura, ela vem toda adaptada das normas internacionais, internacionais brasileiras, que sempre foram utilizadas, por exemplo, pelos Estados Unidos. Então, ela vem para cá e é adaptada pelo Brasil. Então, toda vez que vocês verem em provas, em concursos, e especialmente aí, concurso na área da Receita Federal, Receita Estadual, tem muito desse assunto de impairment, tá? Então, cuidem aí, provisão para perda, já pensem, é uma conta redutora do ativo, eu já vou utilizar ela deduzindo do valor do imobilizado. Beleza? Liberem os microfones e falem comigo. Tá bom, professora. Tá bom, vou seguir. Se essa daí que é continha de menos a gente não acertou, imagina as outras. Dani, eu Ai, pensei a Dani. mesma coisa, vai ser uma miséria essas atividades. Nossa, que bosta. É só que Agora, já entreguei, e agora eu tô ferrada. Eu também A gente já não entreguei, pode conseguiu. corrigir antes de devolver? Gente, é só a nomenclatura que mudou, porque a gente não está acostumado com esse tipo de nomenclatura no ativo. Prof, a gente pode arrumar antes de entregar? Eu vou considerar, gente, senão não se importem com isso. Ai, Bom. que linda. Tá bom. Uma prof dessa, a gente precisa até dar presente. Verdade, muitos, inclusive. Vamos lá. 2. Um ativo imobilizado apresenta o valor de 7.200. Valor em uso. Opa! Um ativo imobilizado apresenta o valor de 7.200. Então, o bem vale 7.200.
Valor em uso. O que é o valor em uso? O valor em uso é o quanto aquele bem vale para mim, me gera de receita trabalhando dentro da minha empresa, na atividade principal da minha empresa. Então, aqui nesse caso, o valor em uso, que gera de receita para a empresa, é 8.200. E o valor de venda, ou seja, eu vou vender esse bem lá para o mercado, vou vender esse bem para a Valéria, para o Wellington, para o Vitor, para o Marcos, eles estão dispostos a pagar 8.700. Então, foi apresentado aqui o valor do imobilizado que está constando na contabilidade, 7.200. O primeiro critério, que é valor em uso, e o segundo critério, que é o valor de venda, que é o valor justo. O valor justo, desculpa. O valor de venda, 8.700, e o valor justo deduzido das despesas de venda, 8.000. O valor recuperado deste ativo imobilizado é de... 8.000? 8.100. Quanto? Eu coloquei a C. 8.100. Já ouvi. Mais alguém? 8.000. Eu coloquei 8.000 também. É a A, professora. Bicho, põe a. Tá, então vamos... 7.200? Então, peraí, vamos lá. Gente, o teste de impairment sempre tem que fazer quando o valor do bem, quando o valor contábil, ele for maior do que os dois valores meus de critérios, que é o valor e o valor de venda, ou seja, o valor justo. Então, se o meu bem, o meu valor contábil, que estiver registrado lá nas minhas demonstrações contábeis, for maior do que o meu valor justo líquido de venda, isso quer dizer que o meu valor contábil está superior. Ele está tendo uma supervalorização comparado ao que ele realmente vale para mim ou se eu fosse vender ele no mercado. Daí, eu preciso testar o impairment. Caso o meu valor em uso ou o meu valor justo forem maior do que o meu valor da contabilidade, do que o valor que está lá nas minhas demonstrações contábeis, aí eu não preciso calcular o impairment, porque o impairment ele só é calculado para fazer desvalorização. Ele não é calculado para fazer valorização, para ajustar o valor para maior, por causa da valorização. Então, nesse caso aqui, o nosso valor da contabilidade, ele é 7.200, ele é um valor menor do que ele vale, do que o bem vale para a empresa, como o que o bem vale no mercado. Então, eu não preciso trazer esse valor a um valor recuperado, ou seja, eu não preciso testar o impairment para esse bem. Então, ele vai continuar, ele vai continuar valendo 7.200. Meu Deus, que derrota. Minhas lágrimas já estão caindo. Lembrem-se que nós temos dois tipos de critério, porque nesses dois tipos de critério, se esses dois tipos de critério, valor em uso e valor justo, forem menor do que o valor contábil, aí quer dizer que o meu valor contábil é supervalorizado, ou seja, ele não expressa a qualidade de quanto realmente aquele bem vale para a minha empresa, nem se eu fosse vender aquele bem no mercado, ou seja, então, ele está registrado com um valor superior do que se eu fosse vender ele, se eu fosse utilizar ele dentro da minha empresa, ele não me vale realmente aqui, não vale de jeito nenhum aquele valor. Por isso que tem que testar o impairment por desvalorização. Nesse caso, o valor contábil está registrado a menor do que os dois critérios. Então, não tem por que realizar uma perda, porque o bem está mais valorizado do que ele realmente está expresso nas demonstrações contábeis, tá? Então, lembrem-se, a depreciação, o impairment, ele calcula apenas a desvalorização. Se os valores justo e o valor em uso for maior do que o da contabilidade, não há necessidade de calcular o impairment. Vai continuar o mesmo valor que está na contabilidade. Então, essa pergunta do valor recuperado é tipo uma pegadinha, porque Exatamente. seria o valor justo. Oi?
Oi? Eu deduzi que seria o valor justo, né? Deduzido das receitas. Aí cai na pegadinha. É, isso aí, não pode cair na pegadinha, tem que sempre lembrar, isso aqui é um exercício para saber se vocês sabem a profundidade do negócio, para saber se vocês entendem que o impairment ele é calculado apenas em caso de desvalorização. Se tiver valor a mais ou não, se o bem tiver com um valor menor do que ele realmente vale na contabilidade, isso para o teste de impairment não importa. O que importa para o teste de impairment é reduzir o valor caso o valor contábil esteja superior ao valor em uso e o valor justo líquido de venda. Então, se o valor contábil estiver superior ao valor em uso e ao valor justo o valor justo líquido da despesa de venda, aí eu preciso aplicar o impairment. Caso ao contrário, vai ser o valor que está registrado na contabilidade, o valor recuperado. Beleza? Então, eu só vou fazer se ele tiver maior que os dois? Sim, é maior do que os dois. O teste de impairment, ele utiliza 2 critérios para que você tenha certeza que aquele bem está desvalorizado. Porque nem para você, nem se você fosse vender para o mercado, aquele bem vale aquilo que está registrado na contabilidade. Então, o teste de impairment fala, tem que estar maior do que o valor em uso e o valor justo líquido de venda. Aí, sim, é necessário testar um impairment. Lá na aula anterior, que eu gravei o vídeo para vocês, tinha uma atividade lá do ano X1, X2, X3 e X4, que eu trouxe o valor contábil, o valor justo e o valor em uso. Aí eu fui pedindo, aqui precisa testar o impairment, aqui não precisa, e fui explicando que tem que ser quando o valor contábil, tem que testar o impairment quando o valor contábil for superior, for maior do que o valor em uso ou o valor justo líquido de despesa de venda. Tá bom? Posso continuar? Pode. Pode. Vamos lá. 3, então. Um ativo imobilizado apresenta valor em uso de 4.100. Valor justo líquido de despesa de venda de 4.300. E valor contábil de 4.350. O valor da provisão para perda por desvalorização é de... Agora que a gente fez esses 2 exercícios anteriores, dão uma pensadinha aí e vejam como que vai ficar essa atividade. Ó, a primeira coisa que Oi? Eu coloquei a B. 50? A? Eu ponho a B. Ah, Eu coloquei a AC. É A. a primeira coisa, então, para a gente calcular essa atividade. O meu valor contábil, ele é 4.350, certo? Esse é o valor contábil no qual o bem está registrado na minha contabilidade. Então, lá no meu balanço, o meu bem está registrado por 4.350. Chegou no final do ano, os administradores falam, Ana, você é contadora, você tem que testar o impairment para cada um desses ativos imobilizados. Começa com esse ativo imobilizado aqui, que o valor é 4.350. Então, tá, esse é o valor. Aí eu vou atrás. Eu vejo lá que o valor em uso, ou seja, a minha empresa utilizando esse bem me gera de receita mensalmente 4.100. Então, eu utilizando o bem, ele me gera 4.100 de receita. Meu Deus, que dificuldade de escrever com esse negocinho. Então, esse aqui é um dos critérios, tá? Porém, eu preciso ter outro critério para saber se precisa ou não testar o impairment, que é o valor justo. O valor justo é, se eu fosse vender para você, se eu fosse vender para o mercado, esse bem, quanto esse bem valeria se eu fosse vender? Aí eu fiz essa pesquisa e me falaram que o bem ia valer 4.300. Aí, o que eu tenho que fazer aqui para analisar se eu preciso ou não testar o impairment? Me falem.
Precisa. Sim, que Mas o valor qual que é a análise? contábil é maior. Exatamente. A análise que eu preciso fazer aqui é analisar se o meu valor contábil ele está registrado superior aos meus dois critérios. E o meu valor contábil, ele está registrado superior. Isso quer dizer que se eu fosse vender o meu bem hoje no mercado, eu não receberia esse dinheiro aqui pelo 4.350, que é o valor que está registrado na minha contabilidade. E eu usufruindo desse bem todos os dias, na minha empresa, com a minha atividade, eu também não recebo esse valor aqui, desse bem. Ele não me gera isso de receita. Isso quer dizer que esse valor aqui, ele não está expressando a realidade de quanto realmente vale esse bem para minha empresa. Então, está com valor a mais. Preciso sim testar o impairment. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 4.350 e diminuir pelo maior valor do meu critério. O maior valor do meu critério é o valor de venda, o valor justo. Então, 4.350 menos 4.300. Isso vai dar uma perda por desvalorização. Então, eu vou ter uma perda de R$50 desse bem. Entenderam? Sim. Falem. Sim. Oi? Sim, professora, deu para entender. Então eu vou ter que pegar. É que travou o meu aqui, bem na hora que você grifou a primeira parte. Mas então eu vou ter que pegar o valor contábil e vou diminuir pelo valor líquido, é isso? Ó, vamos lá, Dani. Você vai fazer assim, vai pegar todas as informações. Vai olhar, você primeiro vai pegar o valor contábil e vai analisar se o valor contábil ele é superior do que o seu valor em uso e o seu valor justo. Se ele for maior do que os seus dois critérios, que é o valor em uso, nesse caso aqui, ó, o valor, quanto esse bem te rende de receita trabalhando para você é 4.100, tá? Então, é um dos critérios. Esse bem te rende 4.100, ele vale para a sua empresa 4.100. Se você fosse vender ele para o mercado, esse bem te valeria 4.300. Aí tá. Uma dúvida. A gente Pode pega, então, o maior valor para calcular o teste? Fazer o cálculo, exatamente, o maior valor. Isso aí. Daí vamos continuar, Dani. Aí você vai analisar o seu valor contábil, o valor pelo qual o seu bem está registrado na contabilidade, que no caso é 4.350, está maior do que os seus dois critérios. E aqui a gente pode perceber que está registrado na contabilidade por 4.350. E os seus critérios têm valor menor do que isso. Então, você tem que fazer uma perda, você tem que testar o impairment. Aí você vai pegar o valor contábil e vai deduzir do maior valor entre os dois critérios, que no caso, nesse caso específico, é o valor líquido, é o valor justo, tá? O valor de mercado, o valor justo. Então, você vai fazer 4.350 menos 4.300. O valor da perda por desvalorização é R$50. Então, quanto que esse bem perdeu? A desvalorização é R$50. Ele passou a ter um valor recuperado de 4.300. Tá? Então, a gente chama o valor recuperado, é o valor pelo qual ele passou a... Beleza, prof, agora eu entendi. Tá bom? Então, continuamos. Todo mundo entendeu? Sim. Então, tá. Aqui, ó. Periodicidade de teste de recuperabilidade de ágio por expectativa de rentabilidade futura. Quantas vezes ao ano eu preciso testar o impairment em bens intangíveis? Uma vez ao ano. Só uma vez ao Letra ano. D. Uma vez ao ano. Exatamente. Então, Letra D. tanto em bens imobilizados quanto em bens intangíveis, eu testo o impairment uma vez ao ano, apenas, tá bom? Eu só vou testar mais vezes
se eu perceber, por exemplo, que um bem que eu comprei, que era para durar 10 anos, passou a... Eu estou usando ele há 4 anos e eu já estou percebendo que ano que vem eu já não posso mais utilizar ele. Então, eu faço um teste de impairment, por exemplo, semestralmente, porque eu percebi que houve uma obsolescência desse bem muito grande. Mas isso só se a empresa quiser. Geralmente, a empresa não faz, porque o teste de impairment é um jeito de diminuir o valor do ativo da empresa. Então, ela testa somente uma vez ao ano, porque ela é obrigada. Beleza? 5. O que é valor recuperável? Então, o valor recuperável, ele vai ser a diferença. É quando o valor contábil é maior que o valor em uso ou o valor justo. Então, por exemplo, nesse caso aqui que a gente viu, nessa atividade aqui, o valor contábil, ele era superior a esses 2 critérios. O valor recuperado, ele foi o valor justo. E por quê? Porque ele passou a ter, na contabilidade, ele passou a ter o valor de 4.300. Então, foi o valor que foi recuperado, que passou a ser o valor desse bem na minha contabilidade. Então, o valor recuperado sempre vai ser um dos 2 critérios que eu vou testar o impairment. Aquele critério que tiver maior valor, aquele que mais se aproxima com o valor da contabilidade do meu bem. O que é valor justo, líquido de despesa de venda? Então, o valor justo, líquido de despesa de venda, toda vez que vocês verem aí uma nomenclatura chamada valor justo, sempre pensem aí que é o valor pelo qual o mercado está disposto a pagar pelo seu bem. Qual é a maior oferta que o mercado dá para o seu bem? Quanto ele oferta no seu bem? Quanto ele está disposto a pagar pelo seu bem? Aí, vamos supor que vocês tenham despesa com cartório, despesa com transferência de documento, tudo isso precisa ser deduzido desse valor, tá? Então, por isso que a gente fala valor justo, ou seja, valor de venda, líquido das despesas de venda. Então, o valor que sobrou para você realmente, qual foi? Esse é o seu valor justo. Beleza? O CPC 01 pede para que haja 2 critérios para determinar o cálculo de valor recuperado. Explique quais são eles e qual é o critério para utilizar um deles no teste de redução ao valor recuperado. Então, eu peço para vocês agora, quais são os 2 critérios e qual é que eu utilizo para fazer o impairment se houver a necessidade? Me digam. O valor justo. Da venda? Vamos. O líquido? O valor É o valor líquido da venda? Isso. E qual é o outro? O valor Valor de de uso. uso. Valor justo. Uso. Valor justo e o valor de uso. Então, os 2 critérios que eu utilizo para analisar se é preciso calcular o impairment é o valor justo e o valor de uso. Se os dois critérios tiverem valor a menor do que o meu valor contábil, eu preciso calcular o impairment. E daí eu pergunto para vocês, qual dos 2 critérios eu vou utilizar para fazer o teste de impairment? Que se aproximar mais do valor contábil. Isso, o maior valor entre os 2. Então, vamos pegar aquele exercício que a gente fez antes. O valor contábil era 4.350. O valor justo era 4.300. E o valor em uso, 4.100. Então, eu tinha os 2 critérios. Tanto o valor em uso, quanto o valor justo. Eu peguei, para testar o impairment, o valor justo, porque o valor justo era o critério de maior valor, aquele que mais se aproximava com o valor contábil, que era 4.300. Então, eu vou sempre pegar para fazer o teste de impairment o critério de maior valor.
Então, aqui, valor em uso e valor justo, líquido de despesa de vendas, e o maior valor entre eles. É isso? Eram só essas? Sim, professora. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha outra tela. Vocês ainda estão vendo a tela? Tem. Tá, então agora a gente vai fazer de verdade o teste de impairment na prática. Estão preparados? Oh, meu Deus. Eu deixei uma lista de atividade de teste de impairment lá. Andei com a sandália errada no Jericó. Só pode. Nada. Muito bom. Só, eu não ouvi. O que ele falou? Andei com a sandália errada em Jericó, só pode. Ai, meu Deus. Gente, vamos lá. Eu peguei exercícios só dos concursos da Receita, só de auditor, de coisas assim para colocar lá para vocês, tá? Tá muito boa aquela lista de exercício, então se preparem aqui pro exemplo, tá? Esse exemplo que eu trouxe aqui para a gente fazer juntos, ele é a atividade 1 de vocês lá da lista. Então, vamos juntos fazer agora. Prestem atenção. Uma patente foi adquirida em 31/12/2017, pelo valor total de 30 milhões. A patente poderá ser explorada pelo prazo de 20 anos e, após tal período, passará a ter domínio público. Em 31/12/2018, a empresa realizou o teste de redução ao valor recuperável, teste de impairment, utilizando-se das seguintes informações sobre a patente: valor em uso, quanto que esse bem valia para a empresa, trabalhando, né, a empresa utilizando aquele bem, 25.500.000. E o valor justo, caso eu fosse vender esse bem para o mercado, 24 milhões. Na apuração do resultado do ano de 2018, a empresa. Então, aqui, ó, nós temos que testar o impairment dessa empresa. Porém, vocês perceberam que só tem o valor de compra dessa empresa. Quanto que a empresa pagou pela patente em 2017. Não tem a depreciação acumulada um ano depois. Então, nós temos que nós temos que calcular também a depreciação desse bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, se nós fôssemos testar o impairment nesse momento, se não precisasse calcular a depreciação, se aqui tivesse o valor de depreciação acumulado e tivesse sido 30 milhões o valor contábil, registrado e menos a depreciação acumulada, essa empresa, ela precisaria testar o impairment? Dei uma analisada. Sim. E me fale. Sim. Meu microfone está desligado? Mais alguém? Também acho que sim, porque tem que ser feito de ano em ano, né, professora? Sim, tem que ser feito de ano em ano, mas você tem que analisar os dois critérios e o valor contábil para ver se precisa fazer o impairment, para ver se precisa reduzir o valor. Nesse caso, precisa reduzir? Não precisa não, prof. Precisa não. Precisa sim, o valor contábil é maior do que os outros dois. Ah, Também. ai, vocês estão confundindo a cabeça. Gente, Precisa, professora? precisa, gente. O valor contábil, ó, uma patente foi adquirida em 31/12. Meu, cadê meu negocinho aqui? Cadê? O valor contábil da empresa. Ó, uma patente foi adquirida em 31/12/2017, pelo valor total de 30 milhões. Então, a empresa pagou 30 milhões pela patente. Então, esse valor é o valor que está supostamente na contabilidade. A gente vai comparar esse valor com os dois critérios: valor em uso justo. Daí, se o valor contábil for superior aos meus dois critérios, isso significa
que a empresa precisa fazer uma perda por desvalorização, porque o bem, ele está supervalorizado. Esse bem não vale isso nem para mim, eu usando ele na minha empresa, e não vale isso nem se eu for vender para terceiro, se eu for vender para o mercado. Por isso que eu preciso testar o impairment. Vocês estão entendendo isso? Se o valor for superior aos meus dois critérios, valor em uso e valor justo, eu preciso fazer o teste de impairment. Eu preciso calcular a perda por desvalorização. Professora, então a resposta vai ser 4.500? 4.500, amor? 4.500. Ué, porque não é 30 mil menos o valor maior que você falou na outra? Ah, tá. Não, esquece. Sim, isso aí seria o valor. Isso aí tá certo. Ai, Edson, besta. Eu vou passar de ano e você não. 4 milhões e 500. Isso seria exatamente, Dani. Isso aí mesmo. Depois dá um isso aí. O professor ensina, depois manda esquecer. Eu vou processar vocês todos. Ei, eu tô mas pagando é a minha mensalidade. Deixa eu perguntar. Tá certo, Dani, é isso mesmo. Porém, pessoal, peguem a pegadinha peguem aqui, ó. Tem uma pegadinha nesse enunciado. Vamos lá. Nós, como contadores, já vamos bater o olho nisso aqui, já vamos saber. Esse valor era o valor contábil quando adquiriram ela, quando compraram ela. O teste de impairment, ele foi um ano depois, em 31 de 2018. E o enunciado, ele não dá nenhuma informação de depreciação acumulada durante esse um ano, de 31 de 12 de 2017 para 31 de 12 de 2018. Ele só passa que essa patente, ela tem 20 anos de depreciação. Ó, a patente poderá ser explorada no prazo de 20 anos. E após esse período, esse bem será de domínio público, ou seja, ele volta para o estado ou para o município. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai ter que fazer é calcular a depreciação desse bem referente a um ano. Então, vamos lá. Começou. Valor contábil, 30 milhões. Tempo a ser depreciado do bem, 20 anos. Resolução do teste de impairment. Então, eu vou pegar aqui, ó. Em 31 de 12 de 2017, a empresa pagou 30 milhões. Esses 30 milhões, dividido por 20 anos, ele dá uma depreciação anual de 1.500.000 do bem. Todo mundo sabe calcular a depreciação? Sim, tá? Vocês pegam o valor de custo do bem, divide pelo tanto de tempo que esse bem pode ser utilizado. Tá? Então, aí você vai ter o valor anual da depreciação do bem. Então, aqui nesse caso, eu posso utilizar ele por 20 anos na empresa. Então, ele tem uma depreciação anual de R$ 1.500, tá? Então... Tá errado, professor. Oi? Tá errado. Não. É 1.500.000, professor. Isso aí mesmo. 1.500.000, desculpa. Quanto que eu falei? 1.500. Ah, tá. Vamos lá. 1.500.000, desculpa, gente. Aí, tendo a depreciação, eu vou fazer o seguinte. Quanto que vale esse bem na contabilidade em 31 de 12 de 2018? Ele vale 30 milhões, que é o valor de custo que eu paguei pelo bem, menos a depreciação acumulada de um ano, 1.500.000. Então, o valor que esse bem está registrado no dia 31 de 12 de 2018 na empresa é 28.500. Esse é o valor contábil em 31 de 12 de 2018. Aí, agora, com base nesse valor, eu vou analisar, preciso ou não preciso calcular o teste de impairment? Sim. Sim. Sim, isso aí, galera! Precisa, porque ainda assim o valor contábil está maior do que os meus dois critérios para o cálculo de impairment.
E se tivesse menor, não precisava, então, né, professora? Exatamente, se tivesse menor, não precisava. Por exemplo, se tivesse certinho aqui, 25 milhões e 500, também não precisava, porque é um valor igual ao valor em uso. Então, ainda não está desvalorizado esse bem, está no limite. Tá? Então, é só se for superior aos 2 critérios. Se não, não precisa. Aí, precisa fazer o teste de impairment? Precisa. Então, eu vou fazer o seguinte, comparar valor contábil, valor em uso e valor justo. Já vi que o valor contábil ele é superior aos meus 2 critérios, então eu vou fazer o teste de impairment. 28 milhões e 500 menos 25 milhões e 500 mil, igual uma perda de 3 milhões de reais por desvalorização. Ah lá, Dani, quase acertou. Ah, mas eu não sabia dessa parte, senão eu ia ter acertado de primeira. Passou por pouco ainda. A intenção foi boa. Então a resposta é A, professora? Oi? A resposta é A? Eu não sei, eu não tô com minha lista aberta, deixa eu abrir aqui a lista. Isso é exercício ainda? Não, mas esse é o novo exercício, Valéria. Novo exercício que lá tá no Classroom para vocês. A gente nem acabou de recuperar o tombo, vem outro. Reconheceu... Não é A. Quem pediu ser A? O Vitinho? É. Foi. Ah, tá certo. Tá certo, é isso aí, Vitinho. Reconheceu uma despesa de amortização no valor de 1 milhão e 500 e uma perda por desvalorização no valor de 3 milhões. Por que uma despesa de amortização? Por causa da depreciação. E porque, na verdade, assim, ó, depreciação é o termo que a gente usa para bens corpóreos, ou seja, bens imobilizados que nós podemos pegar, que nós podemos ver. A amortização é o valor que é a nomenclatura que a gente usa para depreciar bens incorpóreos, tá? Então, que no caso são bens intangíveis. Uma patente é considerada aí um tipo de bem intangível, é um bem de domínio público, por exemplo, assim, é um direito que nos concedem a usar. Beleza? Aí, então, por isso que é chamado de amortização. Bom, então a correta é a A. Reconheceu uma despesa de amortização no valor de 1 milhão e 500 e uma perda por desvalorização no valor de 3 milhões. Então, já podem anotar lá nos exercícios de vocês que é a A. Tá bom? Prof. Oi. Oi. Prof, essa atividade você mandou hoje? Sim, eu postei lá no Classroom. Ah, tá, mas não era para entregar, né? Nem Não, tinha gente. visto ainda. Vocês vão ter a aula de hoje, quando a gente terminar a nossa aula online hoje, e a aula da semana que vem, tá? Então, eu vou deixar a aula da semana que vem para vocês fazerem, para vocês terminarem essa atividade, e para vocês também fazerem a atividade internacional, que também já está no Classroom. Beleza. Bom? Deixa eu fechar aqui, agora a gente vai conversar sobre o TCC. Interromper compartilhamento. Pronto. Tá, então vamos lá conversar sobre o TCC. Vocês estão conseguindo fazer a terceira parte, que é o referencial teórico? Tá em desenvolvimento ainda, professora, mas tá indo. Tá. Falta três TCCs para eu terminar de corrigir. Hoje eu termino, essa é a minha meta. Hoje eu fico até terminar, tá bom? Aí assim que eu terminar, eu já vou encaminhar todos. Porque eu tenho que disparar todos juntos, tá? Porque daí eu aviso no grupo dos orientadores. Enviei os TCCs. Aí, então, hoje eu termino de corrigir, eu envio para vocês e para os orientadores de vocês as minhas sugestões, os meus ajustes, tá? Em relação agora a essa parte de referencial teórico,
Pessoal, nessa parte eu não opino muito. Quem vai ajudar vocês a construir os tópicos do referencial teórico é o professor e orientador de vocês. Só uma coisa, lembrem-se, vocês estão fazendo um artigo e não uma monografia. Isso significa que vocês não vão escrever desde os primórdios da contabilidade até o assunto que vocês querem chegar. Vocês vão escrever poucos tópicos. Por exemplo, acho que é a Valéria Finato. Entenda? Então... É a Valéria Finato. Então, vamos lá. Ela vai escrever, por exemplo, compliance. O que você vai escrever, Valéria? Nossa, esqueci agora. Deixa eu pegar aqui. Mas não é muita coisa. Aí teoria, que ela vai usar uma teoria. A conta inicial e o... Estudos anteriores. Ai, você me deu um tema muito difícil. Aí, por exemplo, a Dani e o Marco. Eles vão escrever sobre ética, sobre... Acho que vocês vão escrever sobre nas universidades, né, Dani? Não, prof, sobre nas universidades acadêmicos. Então, eles não vão escrever assim, no máximo 3 tópicos cada um. Por quê? Porque você já escreve mais aprofundado, você não escreve um monte de coisa. Você já escreve direcionado no que você vai pesquisar, naquilo que você vai utilizar no seu trabalho. Então, se você vai utilizar ética, contador e aluno, você vai segregar isso ali num único tópico ou em máximo 2 tópicos, tá? Por quê? Porque a maior parte do seu trabalho, ele vai ser resultados, né, que são o resultado da análise de dados de vocês, discussões. Então, ali vocês podem reservar umas 5, 6 páginas para discussão de resultado. Porque ali que realmente vai estar a contribuição do estudo de vocês. Vocês vão mostrar o que realmente vocês coletaram de dado, que vocês discutiram, que vocês encontraram com o objeto da pesquisa de vocês, ou seja, com quem vocês pesquisaram, tá? Então, eu sempre falo, o referencial teórico, ele não é um monte de páginas, quando a gente trata de artigo, tá? Ele vai ser aí de 3, 4 páginas, porque vocês precisam ter mais páginas para a parte de resultado. Só que vocês têm que trazer um referencial teórico bem escrito e que englobe realmente aquilo que vocês estão pesquisando, aquilo que vocês se comprometeram a pesquisar, aprofundado diretamente na vertente da pesquisa de vocês, tá? Então, visualizando aquilo que vocês querem chegar, aquilo que vocês querem mostrar. Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês, a única exigência que eu faço para todos vocês, é que vocês vão ter que fazer um tópico de estudos anteriores, tá? Então, anotem aí. Todos vocês vão ter que ter no TCC de vocês um tópico de estudos anteriores. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui de um tipo de trabalho que eu gosto e que eu sempre faço, nesse estilo, tá? De estudos anteriores. Vou mostrar para vocês aqui. Prof. Oi. Eu e a Jaque, a gente está dando continuação de uma pesquisa de outro artigo. Uhum. A nossa menção a esse artigo enquadraria nesse tópico de estudos anteriores? Sim, mas não é só ele. Por exemplo, o que vocês estão pesquisando? Você e a Águida e a Márcia estão pesquisando auditoria. Não, eu e a Jaque estamos pesquisando sobre a teoria dos prospectos. Ah, tá. E a Águida... Ah, não, a Águida e a Márcia é agronegócio, né? É verdade, verdade. Tá certo. Então, aqui, ó, isso aí, você vai usar aquele autor que tá te embasando, que tá te dando uma vertente para escrever, você vai utilizar ele também no teu estudo anterior. Mas não foram só eles que escreveram sobre essa teoria. Então, você vai buscar aí outros artigos que também trouxeram a vertente da teoria dos prospectos dentro da contabilidade.
Que nem no meu caso, professor, eu estava conversando com o Celso. O nosso tema não é fácil de achar artigos iguais, mas tem parecidos. Aí a gente pode utilizar para estar fazendo. É isso aí, pessoal. Vocês não vão fazer artigo igual de ninguém. É tudo parecido. São temas que são correlatos ao de vocês, tá bom? O artigo de vocês nunca vai poder ser igual ao de outro. Porque senão isso aí vai ter um plágio. Tem que ter um artigo de vocês para os demais artigos que tem publicado. É isso aí, Wellington. Oi, quem falou comigo? Mas é nisso que eu acabei me perdendo um pouco, porque, sei lá, o tema meio que ficou viajando na minha cabeça, porque não tinha nada muito concreto para se basear, sabe? Sim. Eu até escrevi lá no e-mail para prof, porque eu não sei se o que eu fiz tá certo, tá bom. Gente, então eu vou falar uma coisa para vocês. Os artigos, eles geralmente têm coisas diferentes de outros. Por exemplo, vocês vão utilizar uma teoria que já foi utilizada por outras pessoas, mas vocês vão vincular essa teoria com outro assunto. Por exemplo, no caso da Valéria, ela vai utilizar a teoria contingencial vinculada a um assunto que chama-se compliance e implementação do compliance em universidades públicas. É isso, né, Valéria? Aham. Gente, eu tô orientando 3 TCCs com compliance, então se eu mudar aqui o foco, mas tá, da Valéria é isso. Sim, é esse, É a universidade pública. Então, assim, ó, vai ter artigos que vão estudar o compliance, apenas ele bibliográfico, vão ter artigos que vão estudar benefícios do compliance dentro das empresas, outros vão estudar o que é o compliance, a importância do compliance, ou como a gestão de risco influencia o trabalho do contador. Estão entendendo? Então, é um tema, por exemplo, é compliance, aplicado de várias maneiras em diversos estudos. O que um artigo tem que ter? Tem que ter um diferencial. Por exemplo, o artigo da Valéria era diferente porque ele utiliza o compliance sendo implementado. Qual é a implementação do compliance em universidades públicas regido pela teoria contingencial? Então, ele é um artigo muito mais complexo, ele é um artigo muito mais desenhado, digamos assim. Porém, ela tem um diferencial. Por exemplo, ela pode achar aí algum artigo, ou alguma dissertação, ou alguma tese que utiliza a teoria o compliance e a teoria contingencial, só que é aplicado a, por exemplo, cooperativas de crédito. Que nem eu acho que eu conversei com o William e com a Tainá, pesquisas do tipo compliance em instituições financeiras são muito comuns, porque a partir, se eu não me engano, em 2007, foram promulgadas algumas leis que pediam para que o Bacen cobrasse das entidades financeiras que implementassem a gestão de risco dentro dos procedimentos deles, dentro dos serviços deles. Então, isso fez com que gerasse aí na contabilidade, na área de pesquisas, na área de pesquisa dentro da contabilidade, que fosse desenvolvido esse tipo de artigo. Porém, tem uma diferença do da Valéria. O da Valéria é aplicado em instituições públicas, tá? Então, instituições de ensino superior públicas. Então, por isso que é diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. Lá na parte onde vocês vão fazer um referencial teórico, um tópico de estudos anteriores, são estudos correlatos ao tema de vocês. Então, por exemplo, a Valéria vai decidir o que ela vai fazer. Vai fazer estudos anteriores aplicados ao tema de compliance, que é realmente o principal tema dela. A Valéria e a Jaque vão fazer estudos anteriores aplicados à teoria dos prospectos aplicada à contabilidade. Prof, deixa eu só tirar uma dúvida. Por exemplo, assim, então eu vou fazer sobre a ética. Eu vou ter que falar sobre pessoas que estudaram sobre o mesmo tema que eu antes, né? Mas eu vou ter que falar dos resultados ou eu vou ter que falar, tipo, do trabalho que eles fizeram? Era essa a minha dúvida também, professora. Já vou chegar lá, peraí.
Peraí, vou chegar lá, já vou mostrar para vocês. Tá. Aí o Wellington, por exemplo, ele vai pesquisar pesquisa sobre agronegócio. O que é as pesquisas sobre o agronegócio, a contabilidade do agronegócio? Onde que a contabilidade do agronegócio está pesquisando? Eles estão pesquisando a parte financeira, eles estão pesquisando para ver se os produtores rurais eles têm contabilidade ou se eles não têm. Como é que é feita a contabilidade? A mesma coisa a Águida e a Márcia. Gente, o Marcos, namorado da Valéria, vai pesquisar... O que o Marcos vai pesquisar, gente? Ele vai pesquisar... contabilidade gerencial, né, Marcos? Isso. Gerenciais. Isso. Controles gerenciais. O que vem sendo pesquisado sobre controles gerenciais, que é o principal tema deles. Então, vocês vão pegar o principal tema de vocês, vão jogar lá no Google e vão buscar aí de 7 a 10 artigos. Procurem aí os mais recentes, tá? Então, de 2019 para baixo, assim. Mas tem que pegar aí os mais recentes, sobre o tema principal de vocês. Aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver qual que é esse, eu acho. Vou compartilhar da minha tela, né? Tá. Sim. Aqui, ó. Eu vou mandar esse artigo depois para vocês. Ó, esse artigo aqui, eu gosto muito deles, porque eles fizeram uma análise de estudos anteriores. Por exemplo, vocês vão escrever aqui. 2.4 é o último tópico do referencial teórico de vocês. 2.4, estudos anteriores. Aí, vocês vão desenvolver um quadro no Excel. Vocês vão colocar esse quadro. Autores, quem quiser pode colocar periódico, mas eu não vou pedir, tá? Não precisa pedir. O que eu quero que vocês coloquem aqui em vez de periódico? Objetivo geral e... Professora, aqui não aparece. Não tá aparecendo para vocês? Pra mim, não. Tá. Pra mim, tá. Para mim também tá Tá tudo- aparecendo, professora. Acho que a internet, às vezes, oscila, daí não aparece. Vitinho, eu vou mandar lá no grupo daí, tá? Beleza, professora. Aqui não dá pra ver Anota nada. aí, página 7. Página 7, tá? Tá? Vai ser a página 7 do artigo que eu vou mandar. Então, aqui, ó, tá vendo que tem um quadro aqui? Eu vou querer nesse quadro de vocês, que tem autores, aí vocês vão decidir lá, de 7 a 10 artigos. Aí aqui, o nome do autor é Hirtz, 1983. Aqui, no lugar de periódico, eu quero que vocês coloquem objetivo. E aqui eu quero que vocês... Não precisa colocar temática abordada, apenas resultados. Aí vocês vão ler o artigo da pessoa e vão colocar aqui, objetivo geral. Aí aqui, que nem esse aqui, por exemplo. Fornecer um quadro para a identificação da situação em que os resultados são capturados por medidas sucessíveis de serem controláveis. Então, aqui, nesse tipo de pesquisa aqui, eles aplicaram o princípio da controlabilidade em resultados que são controláveis à empresa, tá? Então, nesse caso aqui, porque o assunto principal dessa pesquisa é princípio da controlabilidade. Então, aqui vocês vão colocar o objetivo, que vai geralmente estar lá na introdução, abaixo da questão de pesquisa, o objetivo, e vão ler o resultado. E vão trazer aí os principais resultados dos artigos que vocês leram. Então, para cada um dos 7 ou 10 artigos que vocês vão pesquisar sobre a principal temática de vocês vão colocar dentro deste quadro. Ele tem ordem, professora, da onde a gente tem que colocar? Não, a única ordem que eu vou pedir para vocês fazer é por ano. 2000, 2001, entendeu? Não, professora, eu falo assim, em que lugar a gente coloca ele, em que tópico? Ah, sim, então, de novo, pessoal, vocês vão colocar no último tópico do referencial teórico.
Primeiro, vocês vão escrever sobre os temas de vocês, tá? Os tópicos aí relacionados ao artigo de vocês. E o último tópico vai ser pesquisas anteriores. Obrigado, professora. Agora entendi. O último tópico do referencial teórico. Esse artigo aqui eu tenho salvo e eu vou mandar para vocês, tá? Ano passado, eu pedi para o pessoal fazer esse quadro também, mas eu pedi para eles colocar metodologia também, junto. Além de objetivo e resultado, pedi para eles colocar metodologia. Mas esse ano, como a gente já está atrasado, eu vou pedir para vocês deixar a metodologia de fora. Vocês já escolheram a metodologia do trabalho de vocês, já decidiram isso com o professor de vocês, já fizeram o objetivo e o problema baseado na metodologia, então não precisem olhar a metodologia desses artigos. Apenas objetivo e resultado, tá bom? Então, qual é o objetivo daquele trabalho e quais foram os principais resultados que os autores tiveram aplicando aquele estudo? Professor, esse objetivo tem que ser breve ou ele tem que ser em forma de texto, assim? Ó, eu vou abrir aqui de novo para vocês. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar para vocês. Porque o resultado é maior, né? O resultado ele é maior, vocês vão ter que sucintar ele, tá? O resultado. Tá. Para vocês. Ó, gente, o objetivo ele sempre vai estar aqui, ó. Ou no resumo aqui, ó. Esse estudo objetivo é verificar. O estudo objetivo. Daí lá vocês vão colocar, por exemplo, o estudo teve como objetivo verificar os efeitos da aplicação do princípio da controlabilidade no desempenho gerencial mediado pelo conflito e ambiguidade de papéis na percepção de gestores de alto, médio e baixo nível hierárquico de uma cooperativa de produção e gestão de unidades de negócio. Esse aqui é o objetivo da... Professora? Oi. Ah, beleza, prof. Sempre vai Pode estar... colocar... Vai estar no resumo ou vai estar aqui, ó. Deixa eu achar. Cadê a questão de pesquisa desse trabalho? Peraí. Ctrl F que eu dou para fazer. Peraí. Aqui, ó, tá vendo? Tem um ponto de interrogação aqui, a pesquisa, ó. Nesse sentido, tem-se a seguinte questão de pesquisa na introdução. Logo depois da questão de pesquisa, sempre está o objetivo. Assim, o objetivo se é verificar os efeitos da... Sempre vai estar ou no início do resumo, ou abaixo da questão de pesquisa, o objetivo do trabalho. Tá bom? Tá bom? Tá. Pode colocar com as mesmas palavras, professor? Tem que modificar também? Não deixa muito igual, assim, né? Você pode colocar bem assim. O estudo objetivou verificar, entendeu? Google sinônimos, Vitinho. Porque senão você vai... Sempre dá certo. Você sempre tem que parafrasear, tá? Porque vocês não vão estar fazendo uma citação direta. Então, parafraseie. Por exemplo, esse estudo, mudem um pouquinho o início da colocação do objetivo. Então, esse estudo, ou o estudo analisado, ou objetivo, para você mostrar que... Porque se você colocar bem assim... Nesse estudo, por exemplo, o objetivo parece que você está falando desse aqui, que você está escrevendo, e não é. É do estudo que você está analisando. Sim. Entenderam? Professor, utilizar quantos estudos? De 7 a 10. Ouviram? Prof, qual é a data de entrega mesmo do referencial? Tá para o dia 6 de maio. Mas eu vou deixar vocês ficarem até 6 de maio. Por logo mais 2 semanas. De junho. 13? Pode ser dia 14? 12 de agosto. Mais um pouco, prof. 14 não. Junho, prof. Deixa para o começo de junho. Não, eu vou colocar prof. Não, 21 de maio.
Pode ser, 21 de maio. Pode ser, ajuda bastante, professora. Um mês. Porque senão a metodologia também é difícil de fazer. E a metodologia, vocês vão ter pouco tempo aí. De acordo, prof. professora. Obrigado. Tá bom, prof. Obrigada. Viu? Tá merecendo presente hoje. Ó, eu vou tirar uma fotinha, peraí. Então, com uma cara bonita. Nem estão aparecendo. Gente. Então, é isso, meus recadinhos. Peraí, quando que é pra entregar? 21 de maio. É na semana do meu aniversário, dá mais uma semana. Ai, eu já dei uma semana a mais que era do meu. Não, a gente faz aniversário no mesmo dia. Você faz aniversário no mesmo dia que eu? Eu nasci dia 17 de maio. Eu também. E eu sou mais velha. Que bom. Festa dupla, então, gente. A janta vai ser na casa de quem? Ó, peraí. A Isadora... Pera só um pouquinho. A Isadora pediu. Prof, o nosso também precisa? Precisa. Isa. Pode falar, Marcos. A janta na sua casa. Ah, tá bom, gente. É proibida a aglomeração. Mas a gente vai em menos de 50 pessoas. Ei, quando a gente voltar, a gente faz uma festa escondida. Você é grande aí. Você falou? Falei dia? Ah, então tá bom. Vai fazer em Se casa. for na minha, vai ficar aglomerado, porque a minha é bem pequenininha. Então tá bom, vai ser aqui a festa, tá bom? Aí vocês mentem lá em Assis que vocês chegaram de surpresa e eu nem sabia. Não, eu não quero vocês aqui. Assis são 8 confirmados. Eu não quero, aqui em Marechal não tem ninguém. Vai que vocês trazem o Covid aqui pra mim. Jesuítas também não tem ninguém, então só vai só nós. Hã? Jesuítas não tem ninguém, então vai só nós. É verdade. Em Jesuíta não tem ninguém, mas Jesuítas é do lado de Assis. Mas não tem. É que nós é bonito. Mais alguma dúvida sobre o TCC? Não, professora, sem dúvidas. Então tá. Prof, pelo amor de Deus, considera as notas que a gente errou lá das outras de trás, porque senão não Tá vai bom. ter nota nem para colar grau daqui 7 anos. Ai, gente, esse é um pouco dramático, né? Então tá bom, gente. Tchau. Vou postar esse vídeo aqui amanhã cedo lá no Classroom. Aí qualquer dúvida, você bom? Tá bom, tchau, beijo, boa noite. Boa noite, tchau. As atividades agora tem 1h30 para fazer atividade. Bom? Tchau. Tá bom. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.